No ar o tema de hoje, sem sexo, até o casamento. Deus que me livre! Eu sou o Nelson Júnior, idealizador da campanha Eu Escolhi Esperar. Está começando agora, Escolhi Esperar Responde. Bem, galera, hoje eu quero responder a pergunta que é a essência do Escolhi Esperar. Gente, por que sexo antes do casamento é considerado um pecado? Gente, se duas pessoas se amam, se respeitam, elas vão se casar. E em comum acordo, elas se entregam em amor uma à outra. Vem cá, que mal tem nisso? Pastor, aonde está na Bíblia que o sexo antes do casamento é considerado um pecado? Citei para você algumas perguntas clássicas, alguns argumentos comuns. Para essa pergunta eu já ouvi muitas coisas. Um dia eu fui num programa de televisão que não era cristão e a socióloga argumentou o seguinte: gente, sexo é amor. Deus é amor. Façamos sexo para recebermos amor e experimentarmos Deus. Poético, hein? Bem, brincadeiras à parte, galera, vamos à pergunta de hoje. Vem cá, onde está na Bíblia que o sexo antes do casamento é pecado, Nelson? E para responder a sua pergunta, procura então aí na sua Bíblia para mim, por favor. Acha a palavra sexo. Essas 4 letras, procura sexo na Bíblia. Procura. Eu vou ficar aqui esperando. Acha aí essa palavra de 4 letras. Achou? Não, eu espero mais um cadinho. Vai lá. Achou ainda não? Eu escolhi esperar. Procura mais um pouquinho. E aí? Achou? Tá, essa cena toda aí é só pra te dizer que essa expressão sexo não existe na Bíblia. Mas eu vou responder a pergunta: por que o sexo antes do casamento é pecado? Escreve aí, produção. Sexo antes do casamento. A palavra sexo não tem na Bíblia. Para eu falar então sobre o sexo antes do casamento, deixa eu definir para você primeiro o que é o casamento aos olhos de Deus. Isso aí é para atender a pergunta aí dos teólogozinhos de plantão, porque o cara é blogueiro, gosta de escrever, aí lê a Bíblia, aí ele acha que ele é o teólogo do século. Tô vendo aí a rapaziada aí que fica argumentando, porque esse movimento Escolhi Esperar, não tem nem isso na Bíblia. Onde que tá na Bíblia que o sexo antes do casamento é pecado? Parará. Tá, eu vou responder. Paciência. O que é o casamento para Deus? Eu já ouvi algumas pessoas argumentando o seguinte: Adão e Eva não casaram numa igreja. Adão e Eva não tiveram um pastor ou um padre na cerimônia e disseram: e eu vos declaro marido e mulher. Ou seria um papel no cartório que define o que é o casamento? Lógico que não, gente. Não foi assim com Adão e Eva, não foi assim com Abraão e Sara, não foi assim com Isaac e Rebeca, não foi assim com Jacó e Raquel. Mas eu quero mostrar para você a primeira referência bíblica que fala sobre o casamento e sobre a relação sexual. Anota aí, Gênesis 2:24. Nesse texto diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe. Não, né, produção? Tava lá em 1 Coríntios. Aí é muita falsidade. O cara vai ver, né, que a Bíblia tava lá no meio. Gênesis 2:24, primeira página da Bíblia. Diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. O que é para Deus o casamento? O casamento tem 3 etapas. Desenha aí, produção, vamos trabalhar. Primeiro, deixará pai e mãe. Segundo, para unir-se a sua esposa. Não é namorada não, é esposa, valeu? E terceiro, se tornarão ambos uma só carne. Eis aí a primeira referência sexual na Bíblia. Para 2 pessoas terem relações sexuais, para ambos se tornarem uma só carne, elas precisam cumprir as outras 2 etapas que antecedem esse evento: deixar pai e mãe, emancipar-se. Segunda etapa, assumir a mulher que ama. E aí sim, serão ambos uma só carne. Bem, galera, o sexo não é algo sujo, nem imoral e nem feio.
O sexo é uma criação divina e foi determinado com um propósito. O sexo é muito mais do que a demonstração de amor entre um homem e uma mulher. O sexo é o que estabelece o início da vida conjugal. É uma aliança que une duas pessoas para o resto da vida. Isso não é só para quem é cristão, não. Se você estudar a história de outros povos, você vai ver que a relação sexual, via de regra, em outras culturas, era justamente o tempo que determinava a união entre um casal. A relação sexual cumpre esse papel de marcar o início de uma nova família. É através da relação sexual que duas pessoas de famílias diferentes, através da relação sexual, agora formam uma única família. O sexo é uma bênção de Deus, mas o sexo foi criado com um propósito. No Novo Testamento, Paulo também falava sobre isso. Vamos para a Escritura. 1 Coríntios, capítulo 6. É o versículo 16. Não sabeis que o homem que se deita com uma mulher forma um só corpo com ela? Anota aí, 1 Coríntios 6, 16. Em algumas Bíblias, você vai ler meretriz ou prostituta. Verdade é, galera, que Deus criou o casamento primeiro. E dentro do casamento, Deus estabeleceu a relação sexual como a aliança desse casamento. Então, em momento nenhum da Bíblia você vai achar que o sexo fora do casamento é pecado. Não tem essa expressão. Deus criou o casamento e dentro dele tem o sexo. Quando as pessoas decidem ter relações sexuais fora do contexto do casamento, Deus não chama isso de sexo fora do casamento, não. Há um nome específico para essa prática. Chama-se prostituição. Prostituição é a relação sexual fora da aliança conjugal. Por que nós cremos que o sexo deve ser praticado só no casamento? É porque é através dele que você estabelece uma aliança para sempre com a pessoa que você ama. Quando você escolhe ter relações sexuais fora do casamento, você está adulterando o plano original de Deus para a sua vida sexual. Quando você vai para a cama com alguém que não é o seu cônjuge, você se torna uma pessoa com ela. Você acaba herdando as heranças, as marcas e estabelecendo um vínculo que você vai levar para o resto da sua vida. O sexo é um presente de Deus, mas o sexo é o que marca a sua aliança de amor com alguém para o resto da sua vida. O sexo é prazeroso para que o casal nunca se esqueça que naquele ato é uma renovação de alianças e que essa aliança precisa ser de prazer. Galera, o sexo é uma bênção, mas foi feito para marido e mulher. Não jogue fora algo tão lindo que Deus planejou. Se você é virgem que está me assistindo, deixa eu te falar uma coisa. Perde sua virgindade não. Virgindade não é algo que se perde. A virgindade é um presente que você dá à pessoa que você ama. Pastor, eu não sou mais virgem. Agora eu posso esperar? É claro que sim. Nunca é tarde para você fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Se você não é mais virgem, se você não conseguiu esperar, mas quer recomeçar, deixa eu te falar uma coisa especial. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novas chances. Aprenda o seguinte, quem ama, espera. Esse foi o Escolha Esperar Responde de hoje e nós te esperamos no próximo programa. Bem, galera, como o assunto de hoje foi sexo e casamento, eu trouxe ela, a minha esposa. Nós estamos aqui para te dar um recadinho muito especial. O Eu Escolhi Esperar tem uma coleção de livros. Nós temos livros para eles e também para elas. Para você adquirir o seu, acesse loja.euescolhiesperar.com. loja.euescolhiesperar.com. Entregamos em todo o Brasil. Se você tem dúvida e quer mandar sua pergunta, deixa um comentário aí embaixo. Quem sabe a gente responde a sua dúvida no próximo programa. É isso aí. Peso.